entendam uma coisa: dependendo do que acontecer e o que for oferecido ao Donald Trump, ele retira essas sanções. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. E temos a notícia de que o nome de Alexandre de Moraes e Viviane Barsi de Moraes foi retirado da lista da OFAC, a lista que é a base para a aplicação da sanção da lei Magnitsky. Quando estávamos aqui preparando tudo, ao que tudo indicava ainda, não havia uma confirmação de que a Magnitsky caiu, certo? Então, por isso ainda estamos tratando isso na condicional, mas as declarações e repercussões que começam a vir à tona nos últimos 2 minutos confirmam que a sanção da Magnitsky Global Act foi derrubada. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes não está mais listado na lista aí daqueles que estão atentando contra os direitos humanos. A gente vai conversar sobre isso, vai trazer essas informações para vocês, mas antes quero trazer aqui para a bancada meu querido amigo Ivan Kleber Fonseca. Boa tarde, Ivan, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Obrigado por perguntar se está tudo comigo. Fisicamente está tudo bem. Espero que com você também, Paulo. Pois é. O Bernardo Kister também está aqui para participar conosco agora, né? Bernardo, seja bem-vindo, meu caro. Olá, Paulo, tudo bem? Boa tarde a todos e vamos lá, né? Vamos enfrentar o problema. Pois é, meus caros. Então temos aí, né? O Bernardo, acho que ele caiu, não sei se foi o áudio dele. Não, não caí, não. Foi aí, só então, a saída, né, Eu tô ouvindo o Bernardo no. O Bernardo, para mim, ele caiu, não sei. Não caí, não. Ah, tudo bem. É que a sua imagem sumiu. O meu iPhone fez o. Estamos com os telefones. Fez o favor aqui de desconectar a câmera para sugerir a câmera do iPhone. Eu não sei o que aconteceu agora aqui. Deixa eu arrumar. Só um pouquinho. Vamos ver. Tudo bem. Aí, voltei. Muito bem. Mas não, Paulo. Bom, Ivan, vamos lá, meu caro. Vamos então para a informação. O nome de Alexandre de Moraes saiu da lista da OFAC, né? Então, você aqui da nossa redação foi o primeiro a confirmar esse dado. Então, por favor, você pode trazer aí a confirmação para nós? Paulo, aquilo que vinha sendo dito desde o começo de dezembro, existia uma negociação. Nosso trabalho é tentar agora olhar para trás e ver, tentar encontrar os motivos, mas é oficial. O ministro Alexandre de Moraes, a sua esposa Vivian e o Instituto Lex foram retirados da Lei Magnitsky Global. Essa decisão muito provavelmente foi tomada pelo presidente Trump e não por algum membro importante do governo Trump. É o fim da Lei Magnitsky, então nada impede que segunda-feira eles coloquem de novo, né? Mas é oficial, Paulo, e a gente eu tô aqui com o telefone, presumo que o dos senhores também, trocando mensagens, enfim, conversando com uma pessoa ou outra aqui, buscando mais informações, mas é oficial. E aquela informação que havia sido publicada pela revista Oeste, nós publicamos aqui no PH Vox, de que essa negociação estava bem encaminhada, que estava na mesa do Trump, que era uma decisão política e não mais direcionada somente à questão dos direitos humanos, ela estava bem encaminhada. E chegamos ao dia de hoje com essa confirmação, então. E muito provavelmente ninguém está falando, a gente não tem como confirmar isso, mas é muito provável que os vistos dos demais juízes que foram retirados lá em julho tenham sido devolvidos, tá? Eu não tenho ainda como confirmar isso oficialmente, é apenas uma especulação minha, jogo aqui para a bancada, para o Paulo e para o Bernardo, mas se ele devolveu, se ele retirou a Magnitsky, a probabilidade dele ter devolvido os vistos é enorme, tá? Paulo Henrique, essa é a minha primeira informação. Eu vou tentar aqui pegar mais alguma coisa para trazer para nossa audiência, Paulo.
Perfeito, Ivan. E eu quero chamar a atenção também, porque ontem nós tivemos um tweet do Christopher Landau, que é o subsecretário. Eu ia mencionar isso, Paulo. Excelente você trazer. Não, perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu só vou mostrar aqui o tweet, Bernardo, e passo para você comentar, meu caro. Isso, pode ler. Eu acho que a leitura é fundamental. Perfeito. Então só vou colocar aqui na tela este tweet e em seguida passo para o seu comentário para a gente começar aí as primeiras repercussões. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Então tá aqui na tela, né? Vamos lá. Christopher Landau. Os Estados Unidos têm expressado consistentemente preocupação com os esforços para usar o processo legal para transformar as diferenças políticas no Brasil como armas e, portanto, saudam o projeto de lei aprovado pela Câmara Baixa do Congresso Brasileiro como um primeiro passo para enfrentar esses abusos. Finalmente, estamos vendo o início de um caminho para melhorar nossas relações. Bernardo, por favor, meu caro. Paulo, bom, primeira coisa, né? Nós ainda não sabemos o que está por trás disso, mas nós podemos supor o que está por trás disso, em função de tudo que a gente já especulou até agora, das fontes que nós tínhamos trazido e foi depois noticiado pela revista Oeste, de que havia uma negociação por trás, muito compatível com o que depois ficou conhecido como o novo Plano Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Então, aparentemente, aquela negociação que estava posta à mesa, né, ela andou. Né? E o final, PH, se você puder colocar de novo o tweet do Christopher Landau, o final deste tweet é que deixa entender que isto de fato aconteceu. Você consegue colocar? Então ele diz ali, ó, finally we are seeing the beginning of a path to improve our relations, né? Ou seja, finalmente estamos vendo o começo de um caminho para melhorar nossas relações. Então, aparentemente, então, foi dado o start para melhorar as relações. O que não significa melhorar as relações para os brasileiros. Uhum. Então, quando você lê isso, você tem que ler com a cabeça do Landau. Você tem que ler isso com a cabeça do novo Plano Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que é basicamente utilizar o campo de influência dos Estados Unidos não para mais ter influência, mas para colher benefícios, né? E manter a América em primeiro lugar, principalmente no hemisfério ocidental e no Indo-Pacífico. Estas são as prioridades do Trump agora, segundo o novo Plano de Segurança Nacional. Se isso vai envolver ou não uma estabilização do regime brasileiro com o Lula ou sem o Lula, aí já é uma decisão do Trump, do Rubio, do Pete Hegseth e de toda a cúpula, né, do governo americano. Então, a negociação deve ter sido grande, né, ou seja, os assets que o Brasil vai ter que dar são muito importantes. E outra, nós já vamos entrar em quais são. Eu acredito que essa retirada dos vistos, ela deve ter sido uma condicional, tá? Estou especulando aqui, tá? Nós não estamos mais no campo dos fatos. Eu já vi que o Ivan concorda comigo, mas deve ter sido uma condição que o Brasil impôs para aceitar o acordo. Ou seja, vocês retiram, nós aprovamos aqui a dosimetria, e aí entram os outros acordos, né? Que é, por exemplo, terras raras, o acesso a terras raras e não mais a China, deixar que a Starlink entre aqui e não mais as empresas americanas para o serviço de satélite brasileiro, afastar as relações com a China. Esses eram os termos do acordo que a gente sabia no passado, não sei se foram estes que foram acertados. O combate do governo brasileiro em parceria com o governo americano contra a PCC e Comando Vermelho, e em troca os Estados Unidos não colocariam essas organizações como FOT, né, como organizações terroristas internacionais, e eu acho que eram estes basicamente os principais termos, né? Se eu estiver esquecendo de algum, você me ajuda, mas eu acredito que esses eram os principais termos. Eram esses. Uhum. Pode ser que entre mais. No que a gente sabia anteriormente dos termos, a questão da dosimetria, anistia, etc., não estava posta. Sim. Então, talvez ela tenha entrado num acordo, né? Não sei. Né? Agora, o que isto significa,
para nós, ou seja, para a população brasileira, aí já é um termo diferente. O Trump deve estar colhendo benefícios tremendos com isso, que é o que, na verdade, ele quer, né? Ou seja, pensar que o Trump é o presidente do Brasil é um engano nosso. Nós estávamos muito esperançosos, confesso todos nós aqui, de que a manutenção da Magnitsky e talvez outras sanções e ações do governo americano pudessem ajudar a gente a segurar, mas a Magnitsky não teve efeito prático nenhum, né? Ou se teve, a gente não ficou sabendo, foi muito pouco. E o que aconteceu, na verdade, foi que os ministros recrudesceram as suas ações, né? Nós pudemos ver a anulação do Senado Federal com a ação do Gilmar Mendes, depois recuou, impedindo que o povo protocolasse pedidos de impeachment, que estava uma prerrogativa do Procurador-Geral da República, mudando a quantidade de votos, etc., ou seja, anulando o poder do Senado. E ontem nós vimos o fim do Congresso Nacional, né, com a cassação da cassação, né, da Zambelli, ou seja, da anulação da manutenção da Zambelli como deputada. E aparentemente o Congresso não fará nada contra isto. Então, realmente parece que o Moraes está com superpoderes, né? Inclusive conseguindo dobrar os Estados Unidos numa das suas principais armas diplomático-econômicas, né, de sanção a países, instituições, enfim, pessoas, né? Isto é uma coisa da qual nós temos que, bom, já não falando mais como jornalista, mas como cidadão brasileiro, da qual nós temos que lamentar, mas ela acontece porque, de fato, os Estados Unidos não viram nenhuma ação por parte do Brasil. Ou seja, a sanção Magnitsky na cabeça do americano era para dar o começo do início de um processo de mudança de padrão de regime. Ou seja, ela era para ser apenas o início, a faísca inicial do pavio que iria começar a mudar as coisas. Mas, ainda que o povo tenha ido às ruas, e de fato o povo foi diversas vezes esse ano, né? Nada aconteceu. A Magnitsky veio, nada aconteceu. O Bolsonaro foi preso, primeiro preventivamente, né, em casa, agora foi preso, condenado, etc. Nada aconteceu. O Senado foi anulado, nada aconteceu. O Congresso foi anulado, nada aconteceu. Bom, o que eles estão falando? Bom, a única coisa que nós podemos fazer para mudar a situação no Brasil é entrar com, né, fazer o que eles estão fazendo na Venezuela. Parar com 30% da frota ali no Lago Paranoá, né, entre aspas aqui, para usar a expressão do ministro, e fazer uma operação militar. Mas isto não irá acontecer num futuro de curto, médio prazo, acredito eu, não sei se os senhores concordam comigo, mas eu não vejo isso acontecendo num futuro previsível, né? Então, aparentemente, o povo brasileiro está deixado agora à sua própria sorte, né? E os Estados Unidos, que não tinha visto fruto desta sanção, que foi, na verdade, um voto de confiança, podemos interpretar assim? Não, senhores? Um voto Sim. de confiança do governo americano no Brasil, mas como o Brasil não tem meios de reação, o Brasil não tem, vamos dizer assim, o seu sistema de freio e contrapeso, ele é deficitário, ele está cheio de ferrugem, ele está cheio de vícios e cheio de burocracias que o impedem de funcionar corretamente. Os Estados Unidos não viu e falou, olha, nós vamos manter essa sanção e nós estamos perdendo a oportunidade, né, de ganhar uma série de coisas que podem nos beneficiar, né, como tirar a influência da China, ganhar poder de inteligência e controle econômico na parte de satélites, ter acesso a ativos raros que, se você leu, e recomendo a todos que puderem ler, se não puderem ler inglês, que coloquem num tradutor, ou então sejam alunos da BWay, né, que é aqui patrocinadora do canal. Mas leiam, são 29 páginas dos documentos da Segurança Nacional dos Estados Unidos, e lá eles falam da importância dos ativos críticos. E o Brasil é o segundo maior país que tem terras raras e ativos críticos que são tão importantes para os Estados Unidos. Então, isso deve ter pesado. Eu lembro que numa conversa, alguns meses atrás, um mês e meio, talvez, eu tinha conversado com o Ivan sobre exatamente esse ponto das terras raras, e a gente avaliando se as terras raras valeriam a pena ou não, né, para o governo americano. Aparentemente, apenas as terras raras não eram fundamentais. Mas as terras raras, retirada da China, serviço de satélite, combate ao narcotráfico, etc., né, os Estados Unidos fez a conta e falou, bom, isso tem muito mais poder para mudar a situação brasileira
que é uma mudança real e concreta que nos beneficia, do que ficar esperando que o Congresso, ou sei lá mais quem, vai fazer alguma coisa, porque até agora não fez, de julho até agora. Né? Eu lembro do dia da sanção, porque do dia 30 de julho, que é o dia do aniversário da minha esposa, eu lembro da alegria dela naquele dia, né? Foi o presente de aniversário para ela. E hoje, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, nós tomamos essa bola nas costas, né? Então, eu acredito que os fatos falam por si, ou seja, não adianta a gente chorar, como dizia o professor Olavo, né? Quando a situação é perigosa, tenha calma, né? Não sei se os senhores querem comentar, mas eu fiz, na época que, umas 2 semanas atrás, quando a gente estava com a suspeita de que a Magnitsky ia cair, eu já tinha montado uma análise do que poderia acontecer e o que isso significava, né? Mas eu vou abrir espaço para vocês e a gente pode comentar. O Lotus aqui diz que America First, né? Exato, né? Ou seja, America First e não Brasil First, né? Então, a ideia toda é que os Estados Unidos sejam o líder das Américas, né? Em benefício da América. O Trump está olhando para o seu próprio país, que ele foi chamado a governar, e infelizmente o Brasil não reagiu lançado da própria sorte ao mas é isso aí. O Bernardo está com uma pequena falha na conexão, acho que mas deve estabilizar daqui a pouquinho. Até pelo Musk deixando para trás. Mas vamos lá. Eu quero fazer alguns comentários iniciais aqui também, para a gente aprofundar. Assim, senhores, eu vejo 3 pontos principais que devem ser discutidos aqui, tá? Concordando plenamente com os amigos, o que eles colocaram aqui. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção e que me preocupa bastante é que esse script do relacionamento América Latina e Estados Unidos, ele está se repetindo, que os governantes da América Latina prometem coisas já com 2, 3 intenções à frente e depois eles não cumprem aquilo que eles acertaram. Chaves passou o Obama para trás, assim. Nós vimos o Biden sendo passado para trás, assim, também, com o próprio Nicolás Maduro. Vimos isso acontecer na Colômbia em relação... Não, PH, só um detalhe. Foi uma traição que o Maduro fez com o Biden, que foi assim... Ele conseguiu tudo que ele queria e não cumpriu nada do acordo, né? Nada. E o Biden não fez nada. Não cumpriu nada. Exato. E agora, pessoal, escrevam, tá? Isso vai acontecer no caso do Brasil. A influência chinesa no Brasil não vai diminuir. Algumas coisas de fachada irá acontecer. Vai aumentar. Vai aumentar, tá? Vai aumentar. Inclusive, a cultura jurídica chinesa, sobretudo, vai aumentar no Brasil. A repressão contra opositores políticos, ela vai ser refreada por um momento inicial, só que aqui que isso me preocupa, tá, pessoal? Eu acredito que a dosimetria, pegando ali o que o Christopher Landau colocou, foi como olha, estamos aqui então dispostos a negociar, tá? E isso talvez não seja bem entendido, quando eu digo bem entendido no sentido de que não tem uma compreensão clara dentro do que está acontecendo do Brasil por parte dos americanos, e aqui eu volto a repetir uma coisa que eu já falei sobre a cultura americana. Eles trabalham com a presunção da boa-fé. Eles não trabalham com a presunção da má-fé, como acontece dentro do Brasil. Né, Ivan? A gente já esteve por lá, já lidou com os americanos, eles são assim. Eles têm a presunção da boa-fé. Então, o que eu vejo em cima disso daí, que é o que muitos podem classificar como a inocência do lado de cá, mas que ali, em última instância, o que nós vamos ver é novamente o não cumprimento de diversos desses acordos ou meios de ludibriar, tá? Meios aí de ludibriar o que virá pela frente daqui. Outra coisa, por que eu disse a questão de refrear a perseguição a políticos no primeiro momento? Porque, com certeza, foi posta nessa negociação, eu digo com certeza não, porque eu não tenho como ter a certeza, mas eu tenho uma convicção muito firme de que foi posta nessa negociação que não haveria, tá? Não haveria aqui no Brasil, ou não haverá, melhor colocar no futuro, caça às bruxas a candidatos políticos,
tá? E o que isso significa? Que aqui no Brasil, então, teremos eleições livres e garantias, pelo menos ali, né, de boca, de que isso aconteceria. Eu vi isso na Venezuela acontecer 3 vezes já, tá, pessoal? Inclusive com o próprio Trump. Agora, nós vivemos a eleição de 2022. O Peter Turguniev, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que acho que ela traduz melhor a situação que envolveu a eleição de 2022. Foi posto um dedo na balança para aumentar o peso de um dos lados. O dedão na balança foi posto, e a gente sabe como esse dedo na balança funciona aqui no Brasil. Então, não estou falando de fraude eleitoral, para deixar isso aqui bem claro até para as autoridades do Brasil. Mas houve, né, um dedo na balança, acho que é uma expressão bastante feliz que a gente pode colocar. E, além disso, né, tem um outro ponto também que eu quero chamar a atenção aqui, principalmente daqueles que já são aqui inscritos do PH Vox, que acompanham as nossas análises de maneira contínua. 2 pontos, na verdade. O primeiro é que quando as sanções inicialmente, as econômicas, foram anunciadas ao Brasil, muitos dos amigos que estão aqui nos assistindo agora ouviu um alerta que nós fizemos, mais especificamente eu fiz, né, e falei, olha, pessoal, entendam uma coisa, dependendo do que acontecer e o que for oferecido ao Donald Trump, ele retira essas sanções, tá bom? Isso está registrado aqui em vídeo no canal. E depois eu repeti isso por outras vezes, inclusive citei a questão das terras raras. Depois a gente pode até resgatar esse vídeo, se for o caso. Mas muitos da nossa audiência, quem lembra disso, pessoal, que estava aqui no dia, se quiser, coloque um lembro aí, né? Porque não é uma questão de tentar se eximir. Claro que as coisas vão acontecendo. O outro ponto que nós temos, e que aqui eu vejo que é um ponto bastante curioso, e eu quero ver como vai ser dentro dos Estados Unidos da América. Tá, pessoal? Por quê? São 2 pontos. O primeiro, nós estamos falando de uma lei que foi criada para fins humanitários. Eu cheguei a citar isso nas últimas semanas. Tá? Essa lei criada para fins humanitários, ela não pode ser utilizada como um objeto de pressão política, tá? E essa, pelo menos, é a impressão que acaba parecendo que foi. Tá? Essa é a impressão que pode passar, e isso vai ser um prato cheio para o Partido Democrata, inclusive pedir escrutínios dentro da Secretaria do Tesouro, dentro da Secretaria de Estado e da própria administração Trump. Outro fator, muitos congressistas e figuras importantes dentro dos Estados Unidos do Partido Republicano colocaram a sua credibilidade, o seu trabalho e o seu esforço em cima da aplicação da sanção da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E nós estamos aqui falando de um momento que o Partido Republicano, mais especificamente o Donald Trump, está perdendo apoio da comunidade latina. Até citei isso essa semana. A eleição em Miami foi perdida depois de 30 anos para um democrata. E não foi porque o eleitorado democrata aumentou ali. Na verdade, foi justamente o contrário. Foi porque somente 27% do eleitorado compareceu para votar. E isso é um sinal claro também do que vem pela frente. E quando falamos da questão do Alexandre de Moraes, isso é ligado umbilicalmente no imaginário lá fora a Luiz Inácio Lula da Silva. E quando falamos de Lula, falamos também umbilicalmente de Maduro. E a comunidade latina, tá? E quando eu falo comunidade, não necessariamente é imigrante, tá, pessoal? Estou falando de americanos, como Marco Rubio, como Maria Elvira Salazar e como outros, né, ali da Flórida, do Texas, do Arizona, que são Novo México, são estados que têm bastante afluência latina. Isso vai ser visto com muitas ressalvas e pode trazer complicações políticas internas para o Donald Trump também. Tá? Então, é um cálculo que tem que ser. Não sei se esse cálculo foi visto de maneira tão aprofundada, né, também do lado de lá. E por último, né, antes de devolver a palavra aos amigos aqui, existe uma coisa, pessoal, que é importantíssima no jornalismo,
que é você estar atento aos fatos e não ao que você quer que aconteça no mundo. E isso daqui é um alerta importante, porque eu até falei isso no sábado, na análise da semana, e quero frisar novamente. Muitas pessoas estavam xingando a revista Oeste, colocando adjetivos, falando várias coisas. Eu falei, olha, pessoal, se tem uma coisa que eu aprendi, tá? Que eu aprendi fazendo jornalismo, é que aonde há fumaça, há fogo. Ah, mas é um jornal. Ah, mas é porque o New York Times, porque a Folha. O Churchill, ele tinha uma sentença própria dele que eu acho maravilhosa, e o nosso trabalho aqui, da forma que é feito, é seguindo muito disso. Se você quer saber o que está acontecendo nos bastidores do poder no mundo, leia os jornais, está tudo lá. A questão é aonde, como e o que você vai ler, né? Agora, fica uma lição aí para muitos colegas da mídia independente que bateram na revista Oeste. E aqui no próprio sábado eu falei sobre isso, tá? Falei, olha, aqui está na condicional, eu vejo sinais de que isso pode acontecer e tenho aqui algumas ressalvas, né, de cenários. Uma delas, das minhas análises, era quanto à questão do estrago ou do prejuízo que o Donald Trump poderia ter na política interna, e poucos analistas no Brasil fazem essa visão de cálculo político interno dentro dos Estados Unidos, tá? Você conta nos dedos de duas mãos, aí no máximo, onde vocês vão encontrar esse tipo de análise. Então, isso é importante de ressaltar também. Agora, a gente precisa aguardar para ver como vai ser essa repercussão lá dentro. Eu estou muito interessado em saber isso. Pessoal, tenho aqui a nota pública que o Eduardo Bolsonaro publicou. Não sei se querem comentar Acho que, algo antes. acho que o Bernardo quer comentar alguma coisa antes, Bernardo? Não, pode ler do Eduardo, depois eu falo. Então, perfeito. Muito bem. Nota pública. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Deixa eu colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar. Vamos lá. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo desta trajetória e pela atenção que dedicou à crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidades que teve em mãos, não tenha conseguido construir unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Olha, esse ponto que o Eduardo está colocando, eu atribuo também muito à ineficiência dos legisladores brasileiros, que não conseguiram, né, montar comissões, enviar cartas, fazer viagens para levar endossos do que estavam acontecendo aqui. Foi algo que a gente não viu, por exemplo, né? Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.